Pessoal, boa noite. Eu fiquei uma semana sem gravar nenhum vídeo, né? No dia das eleições foram muitas emoções que a gente sentiu. Aí nós entramos aí numa semana de meio folga, eu acabei viajando para Minas. E haviam me pedido para fazer um vídeo avaliando um livro do Felipe Neto. E eu prometi que ia fazer e vou fazer, mas não nesse vídeo agora. Nesse vídeo agora eu vou fazer uma avaliação minha do que aconteceu aí no processo eleitoral, de um ponto de vista mais filosófico, de um ponto de vista mais cultural do que propriamente político-partidário. Eu não gosto muito de falar de coisa político-partidária, não. Eu gosto mais de ideias. Ronald Reagan disse uma coisa que me impactou muito quando eu li pela primeira vez. Ronald Reagan disse que a liberdade nunca estava mais distante do que 2 gerações de ser perdida. Ou seja, a liberdade é uma coisa que se busca e se ensina continuamente. Ela é cultural, ela é algo que tem que estar entranhado no espírito do povo, porque os processos de subversão, ou seja, alteração da cultura para aceitação de padrões de vida que levam à perda da liberdade, elas são insidiosas, ou seja, elas são, de uma certa forma, há uma facilidade de penetração dessas ideias porque elas apelam para o lado emocional das coisas. Mas, conforme eu disse no vídeo passado, nosso povo está fundamentado numa moral, que é a moral judaico-cristã. E essa viagem para Minas me ajudou muito a entender como é que essa coisa funciona, né? Eu fui por um caminho não usual. Eu saí daqui, logo depois de Cachoeira Paulista, eu peguei a estrada que passa em Passa Quatro, Pouso Alto, Caxambu, as cidadezinhas, né? Várias cidadezinhas, vários lugarejos. E em todo esse caminho que eu passei, quando você olhava, a primeira coisa que você via ao chegar numa cidade era uma igrejinha, com o símbolo da cruz em cima. Vocês sabem que eu não sou católico, mas isso fui me enchendo de uma emoção gostosa de sentir essas coisas, né? Na subida da estrada tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, grande na estrada, e aquilo me fez refletir sobre o que nós somos. Se você pegar as cidades, as 1000 cidades com melhor IDH, o Bolsonaro ganhou em 975 cidades, e nas 1000 cidades com pior IDH, o Bolsonaro perdeu em 900 e tantas cidades. E muitas pessoas fazem uma avaliação ruim, uma avaliação disso negativa, atribuindo a culpa a quem vive nas cidades mais pobres. Isso é totalmente errado, né? Quando Stalin, na verdade Stalin não, quando Lenin disse que ele gostava da fome, não porque a fome fazia o povo perder a fé no czar, mas porque a fome fazia o povo perder a fé em Deus, isso não fazia, apesar de me causar horror, eu não entendia completamente isso, mas agora eu entendo. A única coisa capaz de romper a moral da pessoa, ou uma das poucas coisas que é capaz de fazer romper a moral de uma pessoa, destruindo o que tem dentro dela, é a fome. A fome, ela corrói, ela simplesmente se interpõe entre a pessoa e o comportamento dela. É como se o id, pensando em Freud novamente, o id bypassasse o superego e se aparecesse de uma forma única.
Então, o povo russo, que era ortodoxo, ele foi deixado passando fome. E a partir do momento que ele passa fome, essas doutrinas, essas ideologias, elas entram mesmo com vontade e fazem com que o povo perpetre verdadeiros horrores. Então, o regime comunista na União Soviética foi implantado através da fome, floresceu na fome. Na China não foi muito diferente disso. Então, quando nós vemos pessoas aqui no Brasil, das camadas mais pobres, votando em partidos que ferem conceitos morais, afora o lado educacional, não é porque eles são pobres, porque a pobreza não tira a moral de ninguém. A pobreza ela não destrói. A pessoa consegue se manter firme, mesmo quando pobre. Mas o problema é a fome, a sede, a falta do básico e da promessa de alguém de que esse básico virá. Como se criou no país uma cultura do assistencialismo, que em certa escala precisa mesmo, essa pessoa não pode, ela não imagina perder aquilo que ela tem, porque se ela perder aquilo que ela tem, acabou a existência dela, a própria existência dela está em risco. Então eu atribuo isso a uma ausência realmente de Estado que precisa ser corrigida. Mas por quê? Por que o PT perdeu a eleição? Então agora quem vai falar para vocês é o Marcílio, é a minha visão, a minha reflexão, a minha análise. Com certeza tem as suas imperfeições, pode ser aperfeiçoada, mas é o que eu penso, tá? O povo brasileiro é um povo cristão. Aí você fala, mas Marcílio, eu não vou à igreja, eu não tenho relação com isso. Tudo bem, você não tem relação com a igreja, com o cristianismo assim, aquele cristianismo de religião todo domingo. Mas com certeza você tem alguma tia que é a sua mãe. Quem é evangélico, a mesma coisa. E querendo ou não, vários desses conceitos foram sendo incutidos em você ao longo da sua existência. Quando se fala em vida, por exemplo, o cristianismo ele tem uma série de coisas que protegem a vida. Quando se fala de homem e mulher, o cristianismo ele é muito claro. Deus criou o homem e criou a mulher. O cristianismo nunca falou para rejeitar quem é homossexual, porque isso é pecado, é grave, é um erro. Mas na criação divina, na teologia cristã, o judaico também, homens e mulheres. Então essas coisas, elas vão entrando na pessoa. O pai, ele ensina, mas a mãe educa. Aquilo que está incutido dentro do espírito do ser humano foi a mãe que passou. Então, qual foi o processo que aconteceu? O PT perdeu a eleição, escuta o que eu vou falar, não do ponto de vista religioso. Para mim também do ponto de vista religioso, mas o PT perdeu a eleição para Cristo. Na medida em que a candidata a vice-presidente fala que é ateia, que a candidata a vice-presidente fala que é a favor do aborto, que a candidata a vice-presidente fala que ia querer abolir feriado cristão. Na medida que o candidato à presidência escreve nas suas dissertações de mestrado coisas que atacam a estrutura familiar do jeito que o cristão conhece, aquilo começou a bater no fundo das pessoas. E para aqueles que eram cristãos devotos, aquilo foi um ataque frontal. Foi um ataque direto àquilo que se acreditava. Mas para aqueles que estão aí vivendo a vida deles, não tem uma religião,
aquilo começou a, de uma certa forma, incomodar. E esse incômodo, tudo junto, criou uma onda que, obviamente, aliada à grande corrupção do governo anterior, criou essa sensação de que tinha alguma coisa muito errada com a candidatura do PT. Eu tenho grande impressão que, dada a rejeição inicial que havia ao Bolsonaro, se o programa de governo do PT não mexesse com coisas como aborto, ideologia de gênero e coisas afins, politização das escolas, ataque ao cristianismo. Nós tivemos aquele episódio de um garoto que apoiou o Haddad, que disse que Jesus Cristo era viado, Jesus Cristo era travesti. Eles não têm noção do tamanho do dano que isso dá em toda a população brasileira no geral, que não aceita esse tipo de coisa. O movimento feminista brasileiro, alguma vertente dele, com pessoas vilipendiando a cruz, introduzindo ela em lugares que não devem, a mesma coisa com a imagem de Maria. Eles não têm noção do que Maria representa para os católicos e para os cristãos de maneira geral. A mulher mais pura, maravilhosa que viveu na Terra. Se o PT não tivesse feito essas coisas, eu creio que o resultado seria outro. Não se pode atacar toda uma constituição moral de um povo e querer que isso fique sem nenhum tipo de resposta. Então, o que aconteceu do outro lado? Do outro lado, nós tivemos um indivíduo que disse o quê? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ele matou duas coisas ao mesmo tempo. Ele puxou pelo sentimento patriótico, que há muito tempo está magoado, e falou de Deus. Ele é um demagogo. Não sei se é demagogo ou não. O fato é o seguinte: o povo brasileiro gosta e se sente confortável, e se sente seguro com um presidente que fale de Deus. Numa tentativa desesperada, ridícula até, o outro candidato e a sua vice-candidata, que se disse ateia, vai lá, reza a Ave Maria, comunga. E todo católico sabe que para poder comungar, você precisa ter se confessado daquilo que você fez, porque ela deve... Não é que ela é pecadora, mas eu, quando era católico, eu ia fazer a primeira comunhão. Tive que fazer a primeira comunhão e depois, quando eu fazia alguma coisa errada, por exemplo, briguei com um amiguinho na escola para eu poder me comungar. Poder comungar eu me sentia no dever de ir lá falar: padre, eu pequei, eu briguei com um colega meu. Aí o padre me dava uma penitência, eu rezava a penitência e comungava feliz da vida, porque tem toda uma simbologia no sacramento, né? E eles vilipendiaram isso. Porque eles foram lá simplesmente com objetivos políticos. Se fosse um padre que tinha lá na Lafayette, o padre Antônio, que eu sou fã de carteirinha do padre Antônio, onde ele quer que esteja nesse universo aí, ele ia apartar. Vocês não confessaram não, vocês ficam aqui do lado, vocês depois vão fazer, né? Eu não estou julgando não, só estou dizendo que para você poder participar da religião de alguém, você tem que obedecer os ritos daquela religião. Então, quando eu vou à igreja católica, está na hora de sentar, eu me assento. Está na hora de levantar, eu me levanto. Está na hora de ajoelhar, eu me ajoelho. O Cristo é o mesmo, Deus é o mesmo. Houve, então, um abuso contra aquilo que as pessoas acreditam neste país. E voltando àquela frase inicial do Reagan, que a liberdade nunca está mais de 2 gerações distante de ser perdida,
o que eu sinto é o seguinte: nós vencemos essa, na minha opinião, tá? Tem gente que não vai gostar, mas nós vencemos essa. Mas eles vão continuar. Eles vão continuar. E a tomada do poder, de uma maneira geral, passa pela destruição daquilo que a gente acredita. Então, se você é cristão, se você é judeu, você tem que ensinar para os seus filhos essa sua moral que te fez caminhar até aqui. Se ele vai aceitar ou não, é outra história. Mas com certeza, ao ensinar essa moral, você vai estar dando para ele valores que ele vai utilizar para fazer os julgamentos no futuro. Porque a história mostra que um povo fraco, ele é dominável. E tudo para mim faz sentido agora. De toda essa campanha de Estado laico, o Estado é laico, exatamente, nenhuma religião manda no país. Mas o presidente não. O presidente ele pode ter religião, sim. Quando aquela repórter lá da Globo, que eu chamo ela de arauto da tragédia, ela falou aquilo da oração do Magno Malta, meu amigo, no dia que você não puder orar para agradecer a Deus do seu país, é porque a liberdade acabou. Um homem, ele tem o direito de orar? Sim. Então, se o presidente da República, no exercício das suas atribuições legais e constitucionais, quiser começar as reuniões de gabinete dele com uma oração, ele pode começar. Quem não quiser participar da oração, não participe, acabou, mas ele tem o direito. E aí o pessoal fala, nossa, que absurdo, o Estado é laico, sim. Mas ele não, ele está pedindo a ajuda de Deus para guiar o caminho dele. Então, se o PT tivesse feito uma leitura melhor e não tivesse mexido com assuntos espinhosos para todos nós, eu tenho certeza que a resistência seria muito, muito menor. Muito menor. Então, esse é o meu diagnóstico, né? A eleição foi perdida porque se cometeram muitos erros foram cometidos, mas fundamentalmente porque bateram de frente com aquilo que nós, brasileiros, gostamos, temos apreço e sentimos: família, vida, homem, mulher, respeito com a educação das crianças. As minorias, elas têm que ser respeitadas, porque elas são pessoas. Elas são pessoas. E por serem pessoas, elas têm todo o direito às garantias constitucionais. Mas elas são minorias. A minoria se adapta à maioria. Não a maioria se adapta à minoria. Isso não significa opressão, isso não significa nada demais. Significa simplesmente aceitar o fato de que as minorias devem ser tratadas como minorias, porque senão vai ofender todo mundo por causa de uma minoria. Então, respeito à criança, respeito à família, respeito à identidade, homem e mulher de cada pessoa, respeito aos símbolos cristãos, respeito à nossa sociedade, à nossa identidade, foram erros cruciais para o Partido dos Trabalhadores. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. O do Felipe Neto fica para a próxima. Compartilha, dá o like, se inscreve no canal, tá certo? Agora eu vou retomar essa pegada aí de 1 por semana de novo, tá bom? Grande abraço para vocês, que Deus nos proteja, que seja o Brasil um Brasil cheio de sucesso para todo mundo. E eu, particularmente, eu recuperei muito do meu gosto de ser brasileiro, do meu orgulho que estava ferido, magoado, e a vontade de continuar aqui e fazer o meu melhor por esse país, tá bom? Grande abraço a todos aí, valeu!